Olá, bem-vindos a este Deep Dive. Hoje o papo é reto. Qual o papel do Estado Nacional, sabe? Para impulsionar o crescimento econômico nesse mundo superglobalizado. A gente pegou um artigo bem denso para explorar isso. E nossa missão aqui é, destrinchar as ideias centrais. Qual a diferença real entre crescimento e desenvolvimento? Como que a globalização afeta os países? E, principalmente, qual o lugar do Estado nisso tudo? Ele pode? Ele deve? Bora lá! Exato. E olha, para começar mesmo, é fundamental diferenciar crescimento econômico de desenvolvimento. Muitas vezes a gente usa como sinônimo, né? Mas não são. Crescimento é mais número. É o PIB subindo, a produção aumentando. É quantitativo. Certo. Os números brutos. Isso. Já o desenvolvimento, ele olha para a qualidade. Para a vida das pessoas, o bem-estar geral melhorou, educação, saúde, distribuição de renda. É mais estrutural, qualitativo. Entendi. E tem um ponto interessante. Países que já são desenvolvidos podem, às vezes, ter mais desenvolvimento sem tanto crescimento econômico, focando em qualidade. Mas, para países como o nosso, em desenvolvimento, o artigo defende que o crescimento é, essencial para o desenvolvimento. Não dá para pular essa etapa. Faz sentido. O ideal, claro, é crescer e já ir distribuindo melhor a renda. É uma transição, né? De um sistema mais tradicional para um mais moderno. E aí, nesse cenário, entra a globalização com tudo. O artigo define ela como essa grande integração de mercados, né? Tipo o mercado local se conectando no mercado mundial. E a tecnologia dando aquele empurrão, certo? Perfeito. E o artigo diz que ela opera em, basicamente, 3 dimensões. A comercial, menos barreiras, mais troca de produtos e serviços entre países. A produtiva. As empresas não produzem mais só num lugar. Elas têm redes globais de produção. E aí a concorrência fica entre grandes grupos internacionais. Entendi, a produção espalhada. E, por fim, a financeira, que é essa integração forte dos mercados de dinheiro, de capital, locais e internacionais. Facilitada, claro, pela desregulamentação e pela tecnologia que a gente falou. Tá, e aqui a coisa começa a ficar, para mim, mais tensa. O artigo aponta que essa integração toda meio que coloca os mercados nacionais numa posição de subordinação ao global. E é aí que surgem as empresas multinacionais como atores muito poderosos. Exato. E o ponto que o artigo levanta, que é fascinante e um pouco preocupante, é que essas grandes corporações transnacionais ganham uma capacidade enorme de influenciar as políticas dentro dos países. Como assim? O texto sugere que muitas decisões importantes que afetam a economia, a sociedade, acabam sendo tomadas fora do mercado tradicional. São decisões internas dessas empresas, sabe? Putz. E isso mexe direto com a ideia de soberania nacional, principalmente para países em desenvolvimento. O poder do Estado parece que diminui um pouco frente a essas forças globais e instituições internacionais. E o texto ainda fala do livre mercado, né? Que ele tem, 2 lados. Libera por um, mas desprotege por outro. E conecta isso com a onda de privatizações, menos regras na economia, trabalho mais flexível. Sim, e até menciona os possíveis efeitos colaterais, como uma certa dessocialização, um enfraquecimento dos laços sociais locais e uma padronização cultural, né? Todo mundo consumindo as mesmas coisas. Tem essa crítica. E tem a polêmica sobre desigualdade. O artigo traz a visão de que a globalização muitas vezes aumenta a concentração de renda. Que é o que muita gente sente, né? Pois é. Mas, por outro lado, ele também apresenta estudos mais recentes que indicam uma queda na pobreza extrema e até na desigualdade global nas últimas décadas. Só que aí tem um debate. Essa melhora está mais ligada ao crescimento de países gigantes como China e Índia do que a globalização em si, ou uma coisa levou a outra. É um ponto que não está fechado. Entendi. É complexo. Bom, então, diante desse cenário todo, qual seria o papel do Estado? Pelo que você está dizendo, o artigo não compra a ideia de um Estado mínimo, né? Deixa o mercado resolver tudo.
De jeito nenhum. Ele argumenta forte que o Estado precisa ir além das funções clássicas, distribuir renda, alocar recursos, regular. Ele precisa ser um articulador e um fomentador. Articulador e fomentador. Como assim? Articulador no sentido de juntar os diferentes atores, criar um ambiente propício para os negócios, para a inovação, e fomentador investindo diretamente onde o mercado não vai. Principalmente em capital humano, educação é colocada como vital, e um ponto crucial em manter a economia aquecida buscando o crescimento e o pleno emprego. O foco no emprego é importante. Fundamental, porque a produção, segundo o artigo, não vale só pelo que se produz, mas pelos empregos que ela cria. E o texto alerta que depender só da iniciativa privada para gerar esses empregos é arriscado. O investimento privado depende muito de expectativa, né? E expectativa é volátil. Muda toda hora. Exato. E existe um conflito inerente no capitalismo que o artigo aponta. A busca pelo lucro máximo versus a necessidade de distribuir renda para ter desenvolvimento social. O Estado, nessa visão, seria necessário para mediar, para equilibrar esse sistema, coisa que um Estado mínimo, talvez muito influenciado por interesses dominantes, não faria. Entendi. Então, resumindo a ópera, a gente viu uma tensão clara aqui. De um lado, a globalização puxando tudo para mercados integrados, poder corporativo gigante, transnacional, e do outro, essa visão do artigo de que é preciso um Estado ativo, presente, para garantir não só que a economia cresça, mas que esse crescimento chegue para mais gente, que tenha desenvolvimento de verdade, com bem-estar social. Perfeito. É exatamente essa tensão. E isso nos deixa com uma pergunta final para refletir, inspirada na conclusão do artigo. Como um país decide se inserir nesse jogo da globalização? Ele entra passivamente, só como mais um mercado a ser integrado, ou ele atua como uma nação com projeto, buscando ativamente seus próprios objetivos de desenvolvimento dentro desse cenário mundial tão, vamos dizer, desafiador? Uma bela pergunta. Fica aí a reflexão para quem nos ouve.